Em abril de 1945, a Europa ardia no fogo de uma guerra que agonizava com ferocidade desenfreada. Cerca de 200 mil homens das SS, fragmentados em pequenos grupos, ainda resistiam ou tentavam se render em diferentes frentes. Durante aquele último mês de abril, ainda resistiam divisões como a 11ª Nordland, em Berlim, a 1ª Leibstandarte Adolf Hitler, no norte, a 12ª Hitlerjugend, no Reno, e o 6º Exército Panzer SS, na Áustria. De cima, Himmler e os altos oficiais das SS ordenaram lutar até o último homem, proibindo rendições e punindo com execuções sumárias qualquer desobediência ou deserção. Com as vias férreas destruídas e as pontes bombardeadas, os soldados alemães voltavam para casa a pé desde lugares tão distantes quanto França, Bélgica ou Itália, atravessando rios a nado e enfrentando perigos constantes. A Europa havia se tornado uma paisagem caótica, onde esses homens apenas buscavam sobreviver e reencontrar as famílias cujo destino era incerto. A queda de Viena. O avanço dos soviéticos contra a capital da Áustria. Na primavera de 1945, enquanto o mundo presenciava o colapso final do Terceiro Reich, as ruas de Viena tornaram-se cenário de um dos últimos atos de resistência desesperada do regime nazista. A capital austríaca, berço do Império e do nacionalsocialismo, estava sitiada, e entre seus defensores mais fanáticos estavam os sempre fiéis Waffen-SS, o braço militarizado da Schutzstaffel. Desde o final de março de 1945, o avanço do Exército Vermelho em direção ao coração da Europa tornava-se imparável. A 2ª e 4ª frentes ucranianas, sob o comando do Marechal Fyodor Tolbuin, romperam as linhas alemãs e cercaram Viena. Os restos do Grupo de Exércitos Sul, junto a unidades das Waffen-SS, receberam a ordem de defender a cidade até que caísse o último homem. Entre eles, destacou-se a participação de elementos da 2ª Divisão SS das Reich, uma unidade experiente da Frente Oriental, conhecida tanto por sua capacidade tática quanto por sua brutalidade, e que atuaria inclusive na Frente Ocidental até o fim da guerra. Também se juntaram à defesa os restos da Divisão SS Polizei, mal equipada e ainda pior treinada, e voluntários locais, muitos deles adolescentes pertencentes à juventude hitlerista, sem nenhum tipo de formação em combate. A cidade não era um campo de batalha, era uma armadilha mortal. As ordens vindas de Berlim diretamente do Oberkommando der Wehrmacht eram claras: não se render, não recuar, não demonstrar fraqueza. Heinrich Himmler insistia que a resistência em cidades como Viena, Graz ou Linz era essencial para ganhar tempo e permitir uma negociação separada com os aliados ocidentais. Mas, na realidade, já não havia mais nada a negociar. A ofensiva soviética começou em 6 de abril de 1945. O fogo de artilharia precedeu o assalto urbano. Nas posições defensivas, as Waffen-SS, posicionadas nos bairros norte e oeste da cidade, combatiam casa por casa, utilizando civis como escudos humanos e executando aqueles que tentavam fugir. As ordens eram terminantes. A retirada não era permitida, tampouco a piedade. Himmler decidiu combater fogo com fogo e aplicou a mesma política de Stalin: nenhum passo atrás. Qualquer alemão que tentasse recuar deveria ser executado por soldados das SS. A população civil, exausta por anos de guerra, fome e repressão, viu-se presa entre dois infernos. As tropas alemãs forçavam idosos e jovens a empunhar armas, enquanto os soviéticos respondiam com uma ferocidade alimentada por anos de sofrimento na frente oriental. A violência escalou ao seu nível máximo. Nos porões e estações de metrô, milhares de vienenses buscavam refúgio, enquanto as SS e os combatentes do Volkssturm, a milícia civil improvisada nos últimos meses do Reich, tornavam-se símbolo da guerra total que Joseph Goebbels exigia pelo rádio estatal. Mas mesmo entre os comandos alemães, as fissuras eram evidentes. Muitos oficiais da Wehrmacht sabiam que a resistência era inútil, que cada dia ganho apenas prolongava a agonia. De fato, o exército tradicional alemão já havia tentado assassinar Hitler e demonstrava dissidência clara com relação ao regime nazista. No entanto,
O controle rígido das SS dentro da estrutura militar impedia qualquer tentativa de rendição organizada, e aqueles que propunham um cessar-fogo eram presos ou diretamente executados por traição. Em 13 de abril de 1945, após uma semana de combates sangrentos, os soviéticos tomaram o centro de Viena. O Palácio Imperial de Hofburg, símbolo do poder germânico na Europa Central, caiu nas mãos do Exército Vermelho. Naquele momento, mais de 19.000 soldados alemães haviam morrido, juntamente com cerca de 3.500 civis. As perdas soviéticas superaram os 18.000 homens. As unidades restantes das Waffen-SS iniciaram uma retirada caótica para o oeste, tentando alcançar as linhas aliadas na Baviera e no oeste da Áustria, com a esperança de se render aos britânicos ou aos americanos e evitar a captura soviética. A maioria não conseguiu. Viena, a cidade imperial, ficou devastada. Mas não apenas por bombas ou tanques, foi a brutalidade do fanatismo encarnado nas Waffen-SS que deixou uma marca indelével. Durante a defesa, as SS executaram desertores, atiraram contra civis que tentavam se render e usaram instalações médicas como postos de combate. Relatórios posteriores do Exército Vermelho confirmaram a presença de valas comuns e câmaras de tortura improvisadas nos porões de edifícios oficiais. A queda de Viena foi um símbolo, não apenas do fim do Reich, mas do custo humano do delírio nazista. Ali, naquelas ruas rasgadas pelo fogo e pelo sangue, compreendeu-se que o monstro não se renderia facilmente, que até o último suspiro, as SS estariam dispostas a sacrificar cidades inteiras por uma ideologia morta. O culto à loucura, as últimas ordens de Heinrich Himmler. No início de abril de 1945, enquanto o Terceiro Reich desmoronava por todos os lados, um homem ainda fazia todos os esforços possíveis para sustentar a sobrevivência do regime fracassado. Falamos, é claro, de Heinrich Himmler, Reichsführer das SS e arquiteto do aparato repressivo mais temido do regime nazista. A partir das ruínas de uma estrutura militar derrotada, Himmler tentava impor suas últimas ordens. Eram diretrizes ditadas a partir da irrealidade, carregadas de fanatismo e desespero. O exército alemão já não passava de uma sombra. As divisões da Wehrmacht e das Waffen-SS recuavam, sem coesão nem estratégia. Para os nazistas, o monstro já havia entrado em casa. Os soviéticos no leste, os norte-americanos no oeste. E, no entanto, de seus escritórios móveis entre Mecklemburgo e Lübeck, Himmler continuava enviando telegramas, ditando relatórios, criando novas unidades que só existiam no papel. Uma das mais absurdas dessas criações foi o projeto Werwolf, uma suposta rede secreta de guerrilha composta por membros das SS e jovens da juventude hitlerista, treinados para operar atrás das linhas inimigas. Em teoria, essa força deveria realizar sabotagens, assassinatos seletivos e desestabilizar a ocupação aliada. Na prática, foi uma fantasia que mal conseguiu realizar algumas poucas ações isoladas, muitas delas com consequências mínimas ou até contraproducentes. No entanto, suas atividades foram tão bizarras que mais adiante dedicaremos um capítulo específico a elas. As ordens de Himmler incluíam manuais de operações, juramentos de fidelidade póstuma ao Führer e palavras de ordem que prometiam transformar cada floresta alemã em uma trincheira. A essa altura, mesmo dentro do círculo de altos comandos nazistas, muitos sabiam que Himmler havia perdido o contato com a realidade, mas ninguém se atrevia a contradizê-lo. Um exemplo claro disso é que, desde 1942, ele tentava criar uma loja pessoal, utilizando símbolos maçônicos e entregando armas cerimoniais a membros selecionados Em 1944, decidiu recuperar esses elementos, como os anéis com caveira e adagas cerimoniais, e esconder milhares deles em locais estranhos, como castelos ou fortalezas. No entanto, seu poder ainda era imenso. Ele controlava a rede de campos de concentração, o aparato de inteligência das SS, o Sicherheitsdienst, as divisões armadas de elite e a polícia política do Reich. Nessas últimas semanas, Himmler emitiu outra ordem significativa: a evacuação forçada de todos os campos de concentração que pudessem ser alcançados pelas forças aliadas.
Milhares de prisioneiros foram obrigados a marchar sob vigilância das Totenkopfverbände, mais conhecidas como Unidades da Caveira por causa do seu emblema, e de unidades das Waffen-SS, no que a história mais tarde conheceria como as Marchas da Morte, que também abordaremos em detalhe mais adiante. A intenção era evitar que os testemunhos dos sobreviventes chegassem aos ouvidos do inimigo. Na realidade, foi um massacre sistemático executado em retirada. Mas talvez o mais contraditório de seus últimos movimentos tenha sido sua tentativa de se tornar interlocutor com os aliados. Em uma reviravolta desconcertante, Himmler começou a imaginar-se como o novo líder da Alemanha após a queda de Adolf Hitler. Sonhava com uma transição negociada, com ele no comando, capaz de manter unido o que restava do país diante do avanço soviético. Essa fantasia culminou em 21 de abril de 1945, quando enviou emissários através da Suécia, entre eles o conde Folke Bernadotte, com uma proposta. Uma paz separada com os britânicos e americanos, mantendo ativa a luta contra a URSS. A mensagem era delirante. Himmler acreditava que os aliados ocidentais prefeririam um Reich anticomunista sob seu comando a permitir o avanço do Exército Vermelho na Europa. A resposta foi imediata e fulminante. Quando Hitler soube da traição, expulsou Himmler de todos os seus cargos por decreto, assim como fizera com Hermann Göring. Himmler, o segundo homem mais poderoso do Reich durante anos, foi declarado inimigo do Estado. Sua queda foi tão grotesca quanto sua ascensão. A partir daquele momento, iniciou sua fuga. Trocou de uniforme, disfarçou-se, mudou o penteado e alguns traços faciais, adotou o nome falso de Heinrich Hitzinger e juntou-se a uma coluna de soldados dispersos que marchavam para o oeste com a esperança de se render aos britânicos. Mas seu rastro era conhecido. A guerra, para ele, já não era um confronto militar. Era uma corrida desesperada pelo anonimato e pela sobrevivência. Suas últimas ordens, enquanto isso, continuavam sendo executadas na frente, embora muitas fossem sem sentido ou causassem mais danos do que resistência efetiva. Em Berlim, unidades das SS, como a divisão Nordland, recebiam mensagens vazias sobre a defesa final do Führerbunker e combatiam nas ruas da cidade numa tentativa vã de impedir que os soviéticos alcançassem a chancelaria do Reich. Na Checoslováquia e na Hungria, pequenos destacamentos continuavam assassinando prisioneiros por ordens diretas de Himmler, mesmo quando já não havia mais um comando central real. Seu legado final foi a continuidade do horror quando já não restava Reich a ser defendido. Himmler não lutou na frente, não morreu em combate, não resistiu ao cerco, nem compartilhou o destino de seus soldados. Deu ordens à distância e depois fugiu usando o uniforme de outro. Escondendo as evidências, as brutais marchas da morte organizadas pelas SS nos últimos meses do Terceiro Reich, quando já nada podia salvar a Alemanha da derrota, começou um dos episódios mais cruéis e desesperados de todo o conflito, conhecido como as Marchas da Morte. Essas marchas não foram improvisadas, mas resultado direto de ordens emitidas pelo próprio Himmler e pelo alto comando conjunto das SS, que buscavam impedir que os prisioneiros dos campos de concentração fossem libertados pelos aliados. Para o regime, libertar as testemunhas do genocídio era uma ameaça tão grande quanto a derrota militar. De janeiro de 1945 até os primeiros dias de maio, mais de 250 mil prisioneiros foram obrigados a marchar a pé durante dias ou semanas, desde campos na Polônia, Tchecoslováquia, Hungria e leste da Alemanha rumo ao interior do Reich, principalmente para a Baviera, Saxônia e Áustria. As rotas eram longas, desumanas e, sobretudo, mortais. As condições eram realmente atrozes, pois os prisioneiros esqueléticos, devido à fome, na maioria doentes e debilitados por anos de privações, estavam cobertos apenas por trapos e descalços nos climas mais frios. Foram obrigados a percorrer dezenas de quilômetros por dia sob a vigilância armada dos esquadrões da Caveira, as unidades das SS encarregadas dos campos. Aqueles que caíam, que paravam, que não podiam continuar, eram executados no meio do caminho, sem piedade, sem exceção. À frente, o destino era mais dor em outro campo de trabalho ou a câmara de gás. Atrás, a morte sob os rifles das SS. Os soldados das SS não tinham ordens para cuidar dos prisioneiros, apenas para garantir que não escapassem.
Assim se multiplicaram os corpos abandonados nas estradas, nas florestas, às margens de vilarejos silenciosos. Muitas vezes, os moradores locais testemunhavam as marchas sem intervir. Alguns tentavam oferecer pão ou água, mas a maioria fechava as portas e abaixava as persianas, sabendo que intervir podia ser visto como traição, o que normalmente resultava em morte. Uma das marchas mais extensas foi a evacuação do campo de Auschwitz em janeiro de 1945, 9 dias antes da chegada do Exército Vermelho. Durante essa brutal operação, mais de 56 mil prisioneiros foram forçados a marchar para o oeste. Cerca de 15 mil morreram somente nessa operação, muitos pelo frio, outros por inanição, outros simplesmente executados no caminho. Os que sobreviveram foram levados para campos como Grosshausen, Buchenwald e Mauthausen, onde as condições eram igualmente desumanas e letais, como no infame campo da Polônia. Em abril, a marcha dos prisioneiros do campo de Buchenwald, rumo ao sul da Alemanha, deixou um rastro de morte nas florestas da Turíngia e da Baviera. Muitos deles foram assassinados pelas SS quando as tropas americanas se aproximavam. Em outras ocasiões, os prisioneiros eram trancados em celeiros e construções rurais, que depois eram incendiados para apagar qualquer evidência. Essas marchas não eram apenas operações logísticas desesperadas, mas faziam parte de um plano sistemático de extermínio final. A lógica do regime, mesmo em sua queda, não mudou. Se os judeus e os prisioneiros políticos não podiam mais ser mantidos em campos, então deveriam ser eliminados imediatamente. A Marcha de Mauthausen, iniciada em 11 de abril de 1945, reuniu milhares de prisioneiros provenientes de Gunskirchen e de outros subcampos. Em condições desumanas, caminharam durante dias pelas estradas rurais austríacas. Muitos morreram no trajeto e os que chegaram ao destino mal estavam vivos. Quando o campo foi libertado por tropas americanas em 5 de maio, encontraram milhares de corpos e centenas de sobreviventes em estado de agonia. Por outro lado, no sul da Alemanha, em campos como Dachau ou Flossenbürg, os guardas também tentaram evacuar os prisioneiros nos últimos dias de abril. Alguns tentaram pegar trens, outros marcharam em direção aos Alpes e, no caminho, ocorreram vários massacres intencionais. No caso do chamado Massacre de Gardelegen, ocorrido em 13 de abril de 1945, cerca de 1.000 prisioneiros foram trancados em um celeiro por soldados das SS e membros da milícia voluntária, e depois queimados vivos. Embora muitas dessas marchas não tenham deixado registros fotográficos imediatos, seus rastros foram recolhidos pelas tropas aliadas. As imagens que os americanos, britânicos e soviéticos encontraram ao longo das estradas e nos campos vazios, corpos empilhados, cadáveres não enterrados, sobreviventes irreconhecíveis devido à desnutrição, realmente chocaram o mundo. Os testemunhos recolhidos após a guerra confirmaram o que para muitos era inconcebível. As marchas da morte não foram acidentes do caos, mas decisões conscientes, ordens sistemáticas executadas pela hierarquia das SS. Nos julgamentos de Nuremberg, os comandantes de campos e oficiais das SS alegaram obediência devida aos superiores, medo de represálias por se recusarem ou simplesmente ignorância dos fatos. Mas as provas eram esmagadoras. E a crueldade inegável. Podre por dentro, o desarmamento militar e a decomposição política das SS em 1945. Dando continuidade ao relato sobre o destino das SS, em abril de 1945, a disposição territorial das Waffen-SS refletia tanto sua importância estratégica quanto o colapso geral do Reich. Na frente oriental, onde o Exército Vermelho avançava em direção a Berlim, várias divisões-chave lutavam até o fim. A mais destacada era a 11ª Divisão SS Nordland, composta em grande parte por voluntários escandinavos e bálticos, posicionada dentro da área de Berlim para a defesa final da capital. Essa divisão, juntamente com elementos do regimento SS Deutschland e da Charlemagne, composta por voluntários franceses, combateu casa por casa nos bairros centrais. No norte da Alemanha, ainda operavam restos da 1ª Divisão SS Leibstandarte Adolf Hitler, originalmente formada como a guarda pessoal do Führer. Embora gravemente reduzida após os combates na Hungria e no lago Balaton,
Essa unidade permanecia ativa na defesa de Hamburgo e partes de Schleswig-Holstein. No oeste, unidades como a 12ª Divisão SS Hitlerjugend, formada por adolescentes doutrinados desde as juventudes hitleristas, ainda tentavam conter o avanço aliado na região do Reno, embora muitas de suas posições tenham sido superadas pela ofensiva anglo-americana durante a Operação Plunder em março e abril. Na Áustria, as Waffen-SS mantinham presença significativa. O 6º Exército Panzer-SS, sob o comando do general Sepp Dietrich, fora originalmente designado para deter os soviéticos na região de Viena. No entanto, após a queda da cidade em 13 de abril de 1945, muitas de suas unidades tentaram uma retirada com a intenção de se render aos americanos. Também ali operavam os últimos remanescentes da divisão SS das Reich, envolvidos na defesa das rotas alpinas. No sul da Alemanha e no oeste da Tchecoslováquia, a situação era ainda mais caótica. Divisões inteiras já não existiam como formações coesas. Restos das divisões SS 17ª, Götz von Berlichingen, 18ª, Horst Wessel e outras unidades menores estavam fragmentados. Alguns ainda combatiam, outros recuavam de forma desordenada e muitos simplesmente desapareciam na névoa do colapso. Naquele momento, as Waffen-SS já não eram uma força homogênea. A mistura de fanáticos ideológicos, prisioneiros recrutados à força, desertores de outros exércitos e adolescentes das milícias havia criado uma estrutura disfuncional. A coesão tática era escassa, as comunicações irregulares e o armamento insuficiente. Apesar disso, continuavam perigosas. Os comandantes das SS mantinham o princípio da luta até o fim, respaldado por ordens diretas de Himmler e pela propaganda do Ministério da Ilustração Pública. As consequências foram terríveis. As zonas rurais estavam cheias de cadáveres, vilarejos eram incendiados, ocorreram centenas de execuções sumárias de supostos desertores e civis suspeitos de deslealdade. A guerra total deixava de ser uma estratégia coerente para tornar-se uma queda imposta de cima para baixo. Também existiam núcleos dispersos de tropas estrangeiras ainda em atividade. Voluntários flamengos, croatas, ucranianos, russos brancos, italianos fascistas e até indianos recrutados pela SS no exílio faziam parte de divisões colapsadas que operavam como pequenas bandas autônomas. Muitos deles já não combatiam, mas simplesmente se escondiam, desertavam ou buscavam negociar uma rendição com as tropas aliadas. Em paralelo, Himmler continuava ordenando a criação de divisões que nunca chegariam a se consolidar. Entre elas, a chamada 38ª Divisão SS Nibelungen, formada no final de abril no sul da Alemanha com alunos e professores das academias das SS, mal conseguiu reunir cerca de 4.000 homens, mal armados e sem experiência real de combate, que foram enviados para posições defensivas entre a Baviera e a Áustria. Ao todo, na última semana de abril, os relatórios aliados indicavam que restavam entre 150.000 e 200.000 tropas das Waffen-SS ativas, dispersas em pequenos bolsões de resistência, fortificações alpinas ou conduzindo as chamadas Marchas da Morte. Muitas dessas forças já não respondiam a uma cadeia de comando clara. Os rádios estavam silenciosos, os quartéis em ruínas e os comandantes locais tomavam decisões segundo suas próprias prioridades: resistir, render-se ou desaparecer. E mesmo assim, o emblema das SS continuava gerando terror, não por seu poder real, mas por seu legado de violência. As comunidades ocupadas, os partisãs, os sobreviventes dos campos, todos sabiam que as Waffen-SS não eram soldados comuns. Éramos os executores do Reich, os portadores do dogma mais fanático. Naqueles dias finais, sua estrutura era feita de ruínas, mas sua sombra ainda pesava sobre a Europa. Até o último homem, a inútil defesa de Berlim pelas SS e pelo Volkssturm. Quando começou a última grande ofensiva soviética sobre Berlim, em 16 de abril de 1945, o destino da cidade e de todo o Reich já estava selado. O avanço do Exército Vermelho era avassalador e imparável, com mais de 2.500.000 soldados em busca de vingança, apoiados por 6.000 tanques e 7.500 aviões. As tropas soviéticas tinham ordens claras: tomar a capital do Reich a todo custo.
Diante delas, os restos do exército alemão, fragmentados, mal equipados e sem coordenação, preparavam-se para a defesa. Mas, se havia uma força disposta a lutar até o fim, era a Waffen-SS. O coração da resistência nazista em Berlim foi liderado pela 11ª Divisão SS Nordland. Essa divisão foi designada para a defesa de setores-chave como a Ponte de Pankow, o centro governamental e a estação do Zoológico de Berlim. Seus oficiais, endurecidos por anos de guerra, sabiam que estavam condenados, mas também sabiam que recuar não era uma opção. Ao lado deles combateram os homens da 33ª Divisão SS Charlemagne, e embora apenas cerca de 300 combatentes tenham conseguido chegar a Berlim antes do cerco total, sua participação foi significativa. Defenderam o distrito de Tiergarten, os arredores do Reichstag e os acessos ao bunker de Hitler. Sua resistência tornou-se um dos últimos atos simbólicos do nazismo europeu. No entanto, a defesa de Berlim não recaiu exclusivamente sobre os soldados. A capital foi totalmente militarizada. A partir de outubro de 1944, o regime havia criado o Volkssturm, a Tempestade Popular, uma milícia obrigatória de emergência integrada por homens entre 16 e 60 anos, sem distinção de ocupação ou condição física. Armados com rifles antigos, granadas improvisadas e escasso treinamento, foram lançados para deter o avanço soviético. Eventualmente, e perto do fim da guerra, também se recrutaram crianças. Milhares de membros da juventude hitlerista, alguns com apenas 12 anos, foram transformados em combatentes. A eles foram confiadas funções de vigilância, sabotagem e, em muitos casos, combate direto. O fanatismo inculcado durante anos cobrou seu preço em sangue. Muitos morreram sem entender por que empunhavam um fuzil, e outros foram executados por oficiais das SS ao tentar se render. O caos organizativo era total. A cadeia de comando se fragmentava a cada hora. As SS operavam sob suas próprias ordens, muitas vezes em contradição com os generais da Wehrmacht. A polícia, a Gestapo, o Volkssturm e os restos do exército regular não compartilhavam inteligência nem logística. Cada setor lutava como uma unidade isolada, sem coordenação e com poucos suprimentos. No bunker da chancelaria, a 12 metros de profundidade, Adolf Hitler continuava dando ordens, agarrado à fantasia de uma contraofensiva. Imaginava divisões inexistentes, confiava que o general Wenck, no comando do 12º Exército Alemão, chegaria do oeste com reforços, ou que os anglo-saxões romperiam sua aliança com Stalin. Nada disso ocorreu. Apenas a morte se aproximava. As Waffen-SS tomaram o controle da defesa de vários pontos estratégicos. As pontes sobre o rio Spree, o acesso à chancelaria, o Ministério do Ar e os arredores do Reichstag. Estavam melhor armados, mais motivados e, sobretudo, imbuídos do dever ideológico de resistir até o fim. Para eles, a derrota não era aceitável, mas sim um ato de traição ao Führer. Mas o fanatismo tinha um preço. Os soldados da SS começaram a executar desertores, inclusive civis que tentavam escapar pelo metrô. Nas praças de Berlim, os cadáveres enforcados com cartazes que diziam traidor da pátria se multiplicavam. As ordens eram claras. Ninguém deveria abandonar a frente sem lutar. Enquanto isso, os bombardeios soviéticos transformavam a cidade em uma massa de escombros. A população civil, composta por idosos que não podiam lutar, mulheres e crianças com menos de 12 anos, sobrevivia em porões inundados, sem eletricidade, sem alimentos, bebendo água de poças contaminadas. Neste ponto, as SS começaram a requisitar mantimentos para suas unidades. As filas diante dos abrigos eram alvos do fogo de artilharia. Não havia lugar seguro em Berlim. No dia 23 de abril, Hitler entregou o comando da defesa da cidade ao general Weidling, que, ciente do colapso total, tentou estabelecer uma frente mais coerente. Mas suas ordens eram bloqueadas pelos comandos das SS, que respondiam a Himmler, já rebaixado por suposta traição e prestes a empreender fuga. Traição e prestes a empreender fuga. Nos últimos dias, a acefalia dominou as forças alemãs e a lógica militar foi substituída pela lógica ideológica. Em 26 de abril, as tropas soviéticas chegaram ao centro de Berlim e a luta pelo Reichstag tornou-se um símbolo da queda do nazismo.
As unidades da Charlemagne e da Nordland resistiram durante horas. Algumas se entrincheiraram no porão e outras na cúpula. De lá, disparavam contra os soldados soviéticos que tentavam hastear a bandeira vermelha. O enfrentamento prolongou-se por 3 dias. Em paralelo, o bunker de Hitler era um inferno. Os altos dirigentes do regime começavam a cair. A cidade, sem comando e sem alimentos, desmoronava. As SS, no entanto, continuaram lutando. Quando acabaram as balas, usaram facas. Quando já não havia nada, imolaram-se. No dia 30 de abril, Hitler retirou-se de cena. Nas horas seguintes, muitos comandantes das SS caíram. Outros fugiram disfarçados. Alguns se misturaram entre os civis. Ainda assim, o combate continuou. Em alguns setores, nem sequer se sabia que o Führer estava morto. No dia 2 de maio de 1945, as últimas unidades alemãs em Berlim se renderam. Unidades do Exército Vermelho tomaram o controle do centro da cidade. As ruas estavam cobertas de corpos. O cheiro de pólvora e carne queimada se misturava com a fumaça dos prédios em chamas. Mais de 125 mil civis haviam morrido, a maioria sem jamais ter empunhado uma arma. Os lobisomens de Himmler, Werwolf, a tentativa das SS de continuar a guerra. Quando os exércitos aliados cruzaram o Reno na primavera de 1945, muitos acreditaram que a resistência alemã colapsaria completamente. Mas dos escombros do Reich, entre as ruínas fumegantes de suas cidades e a desintegração de seu aparato militar, começou a emergir uma nova ameaça, invisível, evasiva, fantasmagórica. Chamavam-se Werwolf, os lobisomens, os últimos combatentes leais ao Führer. Seu propósito era simples e brutal: manter o nazismo vivo após a derrota por meio da guerra de guerrilha, sabotagem e assassinatos seletivos. Para eles, a rendição não era uma opção. A luta continuaria nas sombras. Como já mencionamos, a ideia foi concebida por Heinrich Himmler em 1944 como uma medida desesperada diante de uma possível e clara derrota, quando a catástrofe já se avizinhava. Inspirado nos movimentos partidários que os nazistas enfrentavam nos Balcãs e na União Soviética, o Reichsführer das SS quis criar um corpo de resistência clandestina que pudesse operar atrás das linhas inimigas. Mas ao contrário dos partisãs comunistas ou iugoslavos, o Werwolf não lutava pela libertação, mas sim pelo fanatismo. Himmler ordenou ao general das SS Hans Adolf Preutzmann, antigo comandante na Ucrânia, que organizasse essa estrutura irregular. Preutzmann havia testemunhado as operações anti-subversivas mais sangrentas da Frente Oriental. Agora, ele deveria inverter os papéis e ensinar os alemães a resistir como os povos ocupados haviam feito. Sob essas ordens, foram estabelecidos centros de treinamento em florestas, túneis e edifícios em ruínas. Membros da juventude hitlerista, das Waffen-SS e da polícia foram recrutados. Eles foram treinados em sabotagem, uso de explosivos, espionagem, assassinatos e comunicações clandestinas por rádio. Em teoria, deveria se tornar uma rede nacional de guerrilha capaz de assediar os ocupantes durante anos. Na prática, nunca alcançou essa escala. A derrota do Reich foi rápida demais, o caos demasiado amplo e o apoio popular praticamente inexistente. A maioria dos alemães, exaustos por 6 anos de guerra, não estava disposta a continuar morrendo por uma causa perdida, especialmente tendo que enfrentar uma Wehrmacht contrária ao Führer. Ainda assim, alguns de seus membros conseguiram operar por trás das linhas. O caso mais notório foi o assassinato do prefeito Franz Oppenhoff, um jurista católico moderado designado pelos americanos como burgomestre de Aachen, a primeira grande cidade alemã ocupada pelos aliados, em novembro de 1944. Para os nazistas, ele era um traidor, um símbolo do colaboracionismo, a quem chamavam de o prefeito dos inimigos. O Werwolf o sentenciou à morte sem julgamento prévio. Uma célula composta por membros da Luftwaffe e treinada especificamente para a missão, foi lançada de paraquedas em território alemão. Em 25 de março de 1945, eles entraram em Aachen disfarçados com uniformes capturados. Uma adolescente local, recrutada como informante, os guiou até a casa de Oppenhoff, que foi executado com um tiro na cabeça. Foi uma operação cirúrgica, quase teatral, mas que também transmitia a mensagem que Himmler queria passar: a guerra não havia terminado.
Outra suposta vítima foi o tenente-coronel britânico John Poston, oficial de ligação do Marechal Bernard Montgomery, assassinado em abril de 1945 em circunstâncias que ainda geram debate. Suspeita-se que seu comboio tenha sido emboscado por elementos do Werwolf nas proximidades do rio Reno, em um dos ataques mais ousados contra oficiais aliados. O incidente alimentou o medo de uma insurgência que poderia prolongar a guerra em forma de terrorismo. No leste, a situação foi ainda mais tensa. Quando o Exército Vermelho ocupou Berlim, o general soviético Nikolai Berzarin foi nomeado comandante militar da cidade e responsável por sua administração imediata. Em 16 de junho de 1945, apenas um mês após a rendição, Berzarin morreu em um acidente de moto. Oficialmente foi um acidente de trânsito. Extraoficialmente, muitas fontes soviéticas sugeriram que ele havia sido vítima de um atentado perpetrado pelo Werwolf, embora nunca tenham sido apresentadas provas conclusivas. A possibilidade de uma insurgência nazista estruturada manteve as autoridades aliadas em alerta durante meses. Em abril e maio de 1945, circulavam relatórios de sabotagens, emboscadas, explosões em ferrovias e panfletos propagandísticos assinados pelo Werwolf. Em algumas zonas rurais, especialmente na Baviera, Turíngia e partes da Áustria, pequenas células armadas operaram durante semanas após a rendição, dificultando a consolidação do controle aliado. A resposta foi contundente. Os aliados estabeleceram protocolos rígidos de ocupação, prenderam milhares de suspeitos e mantiveram regiões inteiras sob controle militar. A repressão foi tão eficaz que, ao final de 1945, a maioria dos focos do Werwolf havia sido neutralizada. Mas o impacto psicológico foi duradouro. Em muitas regiões, instalou-se a paranoia, e cada atentado, cada explosão era atribuída ao Werwolf. Em alguns casos, de maneira exagerada, em outros, com fundamento. Talvez esse tenha sido o grande triunfo de Himmler ao criar os lobisomens, prolongar a guerra por mais alguns meses. Na Alemanha ocupada, o fantasma do Werwolf serviu também como justificativa para manter ex-membros das SS sob vigilância, fechar jornais nacionalistas e justificar detenções preventivas. O medo do Quarto Reich foi tão real quanto instrumentalizado. Até hoje, os historiadores debatem o verdadeiro alcance do Werwolf. Para muitos, tratou-se mais de uma operação propagandística do que de uma ameaça militar real. Os próprios nazistas transmitiam programas de rádio sob o nome de Rádio Werwolf, com locutores que conclamavam os alemães a resistir até a morte, mesmo quando Berlim já havia caído. Mas os atos concretos foram limitados, mal coordenados e sem apoio logístico. No entanto, seu valor simbólico foi poderoso, pois o Werwolf representou a recusa do nazismo em desaparecer sem lutar. Sua criação foi a prova de que, mesmo em seu ocaso, o regime ainda estava disposto a semear o caos, a sacrificar adolescentes fanatizados, a matar civis alemães considerados desleais. Werwolf foi o último suspiro do fanatismo, o eco de uma ideologia que se recusava a morrer, mesmo às custas do próprio povo. A queda do anjo exterminador, a captura de Heinrich Himmler pelas forças britânicas. Em meados de abril de 1945, com o Terceiro Reich sendo esmagado pela bota soviética, Heinrich Himmler começou a planejar sua traição ao regime. Às escondidas do Führer, tentou negociar uma paz separada com os aliados ocidentais, esperando salvar sua vida e talvez até conseguir um posto de liderança em uma nova ordem pós-nazista. No entanto, esse complô seria talvez o maior erro de sua carreira. A tentativa de negociação foi realizada por meio do conde Bernadotte, dirigente da Cruz Vermelha Sueca, com quem Himmler se reuniu em segredo no norte da Alemanha. O Reichsführer das SS lhe confidenciou que estava disposto a entregar a Alemanha aos britânicos e americanos, excluindo a União Soviética, acreditando que o Ocidente aceitaria essa proposta para conter o avanço comunista. Mas a mensagem foi interceptada por membros da Gestapo e, quando Hitler soube, explodiu de fúria. No dia 28 de abril, de seu bunker, ordenou que Himmler fosse destituído de todos os seus cargos e seu nome foi eliminado de todos os documentos oficiais. Já não era chefe das SS, nem do aparato de segurança, nem do regime nazista. Havia sido repudiado pelo próprio sistema que ajudou a construir.
Ao saber que havia sido destituído de todo o seu poder, Himmler iniciou sua fuga. Nos dias seguintes, deslocou-se para o sul, disfarçado e acompanhado por um pequeno grupo de colaboradores fiéis, como seu ajudante pessoal Heinz Macher e o médico das SS Werner Stammer. Todos portavam documentos falsos e uniformes da Polícia Militar da Wehrmacht, tentando passar despercebidos entre os refugiados e os prisioneiros alemães capturados pelos aliados. O plano de Himmler era chegar a Flensburg, onde o almirante Karl Dönitz, designado por Hitler como seu sucessor, havia estabelecido um governo provisório. Dönitz sabia que a guerra estava perdida e, no dia 7 de maio de 1945, assinou a rendição incondicional do Terceiro Reich em Reims, e no dia seguinte o ato foi repetido em Karlshorst, Berlim, com presença soviética. O fim da guerra era oficial. Himmler, porém, não foi recebido por Dönitz. O almirante não apenas o rejeitou, como também lhe negou qualquer proteção. Himmler encontrava-se agora completamente só, sem aliados, sem poder, sem exército. De um dos homens mais temidos da Europa, havia se tornado um fugitivo em sua própria pátria. No dia 21 de maio de 1945, Himmler foi detido perto da localidade de Bremerwörde, no norte da Alemanha. Um grupo de soldados britânicos do British Second Army realizava inspeções rotineiras de identidade quando encontrou 3 homens suspeitos que alegavam ser soldados rasos. Seu comportamento nervoso despertou suspeitas. Levados a um centro de interrogatório em Lüneburg, um dos soldados notou que um dos detidos tinha características incomuns. Usava uma faixa sobre o olho e recusava-se a tirar o boné durante o exame médico. Os britânicos obrigaram o suspeito a se despir e tirar a faixa, revelando um olho saudável. Tratava-se de Himmler, que não teve alternativa senão admitir sua identidade. Os britânicos, atônitos, o separaram dos demais prisioneiros e o colocaram sob rigorosa vigilância. Foi transferido para uma casa segura em Lüneburg para seu interrogatório formal. Ali, uma equipe do Intelligence Corps começou a preparar sua transferência para Nuremberg, onde se esperava que enfrentasse acusações por crimes de guerra e crimes contra a humanidade. Mas Himmler tinha outros planos. No dia 23 de maio de 1945, apenas algumas horas após sua detenção oficial, pediu permissão para ir ao banheiro durante a inspeção de sua boca por parte dos médicos. Foi então que, de forma repentina, morreu. As tentativas dos médicos britânicos de reanimá-lo foram inúteis. O arquiteto das SS, o criador do sistema de campos de concentração, o homem que idealizou a solução final e as sinistras câmaras de gás, escapou da justiça com um último ato de covardia. Seu corpo foi enterrado em uma cova anônima nos arredores de Lüneburg. Sua localização exata foi mantida em segredo pelo exército britânico para evitar que se tornasse um local de culto. A notícia de sua queda foi recebida com incredulidade por alguns e com raiva por outros. As vítimas do Holocausto, os sobreviventes dos campos, os soldados que haviam lutado contra seu exército particular, esperavam vê-lo sentado em um tribunal, julgado pelo mundo. Mas Himmler, até o fim, evitou enfrentar as consequências. A justiça que não foi aplicada em vida teria que ser construída por meio dos tribunais, dos documentos, dos testemunhos. Mas para milhões, seu nome continuaria a representar a encarnação do fanatismo nazista. Himmler havia imaginado um império milenar baseado na supremacia racial, no controle absoluto do indivíduo e na eliminação sistemática do inimigo. Construiu uma estrutura policial e militar que espalhou o terror por toda a Europa. Supervisionou a criação de campos como Auschwitz, Treblinka, Majdanek e Sobibor. Foi responsável pela morte de mais de 6 milhões de pessoas e, no entanto, morreu como um covarde, mordendo uma cápsula de veneno, fugindo do mundo que ele mesmo ajudou a destruir. Nas semanas seguintes, os aliados começaram a desmantelar a estrutura das SS. Milhões de documentos foram apreendidos, dezenas de milhares de membros foram presos, e os nomes de seus comandantes começaram a figurar nas listas de procurados internacionais. A captura de Himmler foi o símbolo final do colapso das SS, uma instituição que havia nascido com o propósito de proteger o regime e terminou tornando-se sua carrasca. E seu fim, silencioso e miserável, selou também a queda definitiva de um sistema baseado no medo, na obediência cega e na destruição sistemática da humanidade. Durante anos,
A imagem de Himmler foi a do tecnocrata sombrio, o engenheiro do extermínio, mas em seus últimos dias revelou-se também como um anjo exterminador caído na loucura. Um covarde que caiu em 23 de maio de 1945 sem glória, sem redenção, sem julgamento. Apenas com a vergonha e o peso do horror que construiu. Genocidas menores. O julgamento dos Einsatzgruppen, os esquadrões da morte de Himmler. Quando os acusados se apresentaram perante o tribunal de Nuremberg, seus nomes eram desconhecidos para muitos. Não usavam uniformes ostentosos nem ocupavam os palanques dos grandes desfiles, mas por trás dos rostos burocráticos e meticulosos desses homens escondia-se uma máquina de assassinato em massa. Eram os Einsatzgruppen, os esquadrões móveis da morte das SS que acompanharam o exército alemão durante a invasão da Europa Oriental. Seu objetivo era exterminar judeus, comunistas, ciganos e qualquer outro indivíduo considerado inimigo do Reich. Entre 1941 e 1943, esses grupos assassinaram mais de 1 milhão de pessoas em campos, vilarejos, florestas e valas, sem câmaras de gás, sem fornos crematórios, apenas com balas. As vítimas eram alinhadas diante de valas comuns, forçadas a cavar suas próprias covas e depois executadas em massa. A atuação desse grupo infame seria conhecida como o Holocausto a céu aberto. O crime foi tão vasto, tão sistemático e tão documentado que, após a guerra, os aliados sabiam que não bastava julgar os altos comandantes nazistas. Era preciso levar à justiça aqueles que haviam executado diretamente a política de extermínio. Assim nasceu um dos julgamentos menos conhecidos, mas mais reveladores do processo de desnazificação. O julgamento dos Einsatzgruppen, realizado no âmbito dos julgamentos de Nuremberg. Foi o 9º dos 12 processos subsequentes organizados pelas autoridades norte-americanas na zona de ocupação alemã. O julgamento começou em 29 de setembro de 1947, na cidade de Nuremberg, no mesmo edifício onde 2 anos antes os líderes do Terceiro Reich haviam sido condenados por crimes contra a humanidade. Desta vez, os acusados não eram tão famosos, mas sua responsabilidade era igualmente direta e as consequências de suas decisões igualmente importantes. Julgaram-se 24 oficiais de alta patente dos Einsatzgruppen, incluindo comandantes dos grupos A, B, C e D, que haviam operado principalmente na Ucrânia, Bielorrússia, Lituânia, Letônia e sul da Rússia. O mais proeminente entre os acusados era Otto Ollendorf, chefe do Einsatzgruppe D, responsável por mais de 90 mil assassinatos. Ollendorf era um homem instruído, economista e ex-funcionário do Ministério da Economia do Reich. Durante o julgamento, mostrou-se frio, racional, imperturbável e nem sequer negou os crimes, justificando-os como medidas preventivas. As provas eram esmagadoras. Documentos oficiais, relatórios operacionais enviados a Berlim com números precisos de mortos classificados por etnia, gênero e idade, depoimentos de sobreviventes e fotografias tiradas pelos próprios carrascos. Os relatórios semanais enviados pelos comandantes dos Einsatzgruppen ao quartel-general das SAS mostravam com precisão acadêmica, como se fosse o balanço de uma empresa, o número de elementos eliminados, como chamavam as vítimas humanas. Um dos mais brutais foi o relatório Jäger, elaborado pelo comandante Karl Jäger, do Einsatzkommando 3, que documentou o assassinato de 137.346 pessoas entre julho e dezembro de 1941 na Lituânia. Esse documento incluía cada execução em detalhe. As vítimas eram, em sua maioria, judeus de todas as idades e gêneros. Durante o julgamento, muitos acusados tentaram se defender alegando que cumpriam ordens, mas os promotores deixaram claro que ordens criminosas não isentam de responsabilidade individual. A sentença foi proferida em 10 de abril de 1948. Dos 24 acusados, 14 foram condenados à morte, 2 à prisão perpétua e os demais receberam penas que variaram entre 10 e 20 anos de prisão. Entre os condenados à morte estavam Otto Ollendorf, Paul Blobel, responsável direto pelo massacre de Babi Yar, onde mais de 33 mil pessoas foram assassinadas em apenas 2 dias, e Eduard Strauch, embora este último não tenha sido executado por problemas de saúde mental.
As execuções foram realizadas em 7 de junho de 1951 na prisão de Landsberg, onde também havia sido executado outro grupo de criminosos nazistas condenados em julgamentos anteriores. Blobel, antes de morrer, pediu perdão, embora muitos tenham duvidado de sua sinceridade. Ollendorff, por outro lado, manteve até o fim uma postura altiva. Morreu convencido de que a história o absolveria. Não foi o que aconteceu. O julgamento dos Einsatzgruppen foi um momento crucial na construção do direito penal internacional. Estabeleceu precedentes fundamentais. Que os crimes de guerra podiam ser julgados independentemente da patente do acusado. Que obedecer a ordens não era uma defesa válida diante do genocídio. E que existia responsabilidade penal individual mesmo dentro de estruturas hierárquicas. Mas o julgamento também revelou limites. Muitos dos perpetradores diretos, como os soldados que executavam as vítimas, os motoristas que as transportavam, os oficiais intermediários que coordenavam as operações, nunca foram julgados. Milhares escaparam, foram anistiados ou reintegrados à vida civil na nova Alemanha do pós-guerra. Em 1958, o promotor alemão Fritz Bauer tentou reabrir as investigações contra os cúmplices de Auschwitz, enfrentando um sistema judiciário repleto de ex-nazistas. Sua luta marcou o início de uma segunda onda de julgamentos, mas os anos já haviam passado. As memórias começavam a se apagar e muitos culpados haviam morrido em liberdade. Apesar de tudo, o julgamento dos Einsatzgruppen continua sendo um testemunho fundamental. Não pela quantidade de condenações, mas pelo que revelou sobre a banalidade do mal. Como homens instruídos, cultos, pais de família puderam apoiar e justificar o extermínio sistemático de milhões de pessoas. Segunda oportunidade, o destino dos soldados e voluntários das SS após a ocupação alemã. Quando o Terceiro Reich desmoronou na primavera de 1945, deixou para trás não apenas ruínas e cadáveres, mas também uma vasta estrutura de homens armados, doutrinados e, em muitos casos, culpados de crimes atrozes. As Waffen-SS, que em seu auge contaram com mais de 900 mil membros, não foram uma força de combate convencional, mas uma organização paramilitar do aparato ideológico nazista, uma mistura letal de fanatismo, brutalidade e expansão imperial. Com a capitulação alemã em 8 de maio de 1945, essas tropas se encontraram de um dia para o outro fora da lei. O Tribunal de Nuremberg havia declarado as SS como um todo uma organização criminosa, mas aplicar essa categoria a centenas de milhares de indivíduos foi uma tarefa complexa, repleta de contradições, lacunas legais e dilemas políticos. Os primeiros a sofrer as consequências foram aqueles que se renderam às forças soviéticas. Milhares de soldados das Waffen-SS foram capturados nos campos de batalha do leste ou durante a retirada. A maioria nunca mais voltou. Segundo estimativas do Comitê Internacional da Cruz Vermelha, entre 70 mil e 100 mil prisioneiros alemães morreram em campos de trabalho soviéticos, mais conhecidos como gulags, entre 1945 e 1950. As condições eram brutais: fome, doenças, trabalho forçado. Ironia do destino, as mesmas condições que os nazistas impunham aos judeus e aos não-arianos. No oeste, a sorte dos prisioneiros foi variada. Nas zonas controladas pelos americanos, britânicos e franceses, foram estabelecidos campos de prisioneiros para processar os membros das SS. Mas o número era tão elevado que a desnazificação, ou seja, o processo pelo qual se devia determinar o grau de culpabilidade individual nos crimes do nazismo, tornou-se uma tarefa titânica. Muitos soldados de base foram libertados após declararem que haviam sido recrutados à força ou que não haviam participado de crimes de guerra. O problema central era distinguir entre culpados e inocentes em uma organização ideologicamente homogênea, mas operacionalmente diversa. As Waffen-SS incluíam tanto tropas de elite como os guarda-costas do Führer, quanto guardas de campos de concentração e soldados voluntários que atuavam na linha de frente junto com a Wehrmacht. Para muitos desses voluntários, unir-se às SS foi uma forma de combater o comunismo mais do que um ato de adesão ao nazismo. Mas outros participaram ativamente de massacres, deportações e tarefas de segurança em campos de concentração. Nos julgamentos do pós-guerra,
Essa distinção nem sempre foi clara. Em 1946, os aliados lançaram uma categorização dos ex-membros do regime, dividindo-os em 5 grupos: principais responsáveis, ativistas, seguidores comprometidos, simpatizantes passivos e isentos. Mas a pressão política, o colapso administrativo e o início da Guerra Fria logo fizeram com que esse sistema perdesse sua eficácia. Em 1948, diante do surgimento da República Federal da Alemanha, os interesses mudaram. Os Estados Unidos precisavam de uma Alemanha Ocidental forte frente ao bloco soviético, e isso implicava reconciliação, estabilidade, reintegração. Milhares de antigos membros das SS foram libertados, reincorporados à vida civil e até aceitos em cargos públicos, policiais ou administrativos. O caso da divisão SS Totenkopf, responsável pela guarda de campos de concentração e conhecida por sua brutalidade, especialmente durante as Marchas da Morte, é um exemplo claro disso. Apenas uma fração de seus membros enfrentou julgamento. O restante se diluiu no pós-guerra. O mesmo ocorreu com integrantes das divisões das Reich ou Wiking, apesar de seu histórico documentado de crimes na França, Ucrânia e nos Balcãs. Muitos ex-SS formaram associações de veteranos, como a AIAG, a Associação de Ajuda Mútua de Ex-Membros das Waffen-SS, fundada em 1951. Seu objetivo era reabilitar a imagem das Waffen-SS, pressionar para que seus membros fossem reconhecidos como veteranos legítimos e que pudessem receber pensões. Argumentavam que haviam sido soldados como quaisquer outros, vítimas da história, não autores de crimes. Durante décadas, a HIAG fez campanha ativamente, apoiada por políticos conservadores, e chegou a publicar sua própria revista. Sua narrativa era clara. As Waffen-SS haviam sido uma força militar apolítica, corajosa e sacrificada. Essa narrativa, embora historicamente insustentável, encontrou eco numa Alemanha desejosa de esquecer. Em paralelo, outros ex-membros das SS mantiveram um perfil discreto. Alguns emigraram para a América do Sul, onde continuaram suas vidas sob novas identidades. Outros foram recrutados como informantes ou consultores militares em conflitos do Terceiro Mundo, aproveitando sua experiência em guerra de guerrilha e repressão a populações civis. Na República Democrática Alemã, mais conhecida como Alemanha Oriental, a abordagem foi diferente. O regime comunista condenou as SS em bloco e usou seu legado como ferramenta de propaganda contra o Ocidente. Mas essa condenação geral também teve um efeito perverso. Evitou a análise individual e transformou a história em um instrumento ideológico, mais do que em um exercício de memória. Somente na década de 1960, o tema começou a ser debatido abertamente. O julgamento de Adolf Eichmann, em Jerusalém, e os processos de Frankfurt contra os administradores de Auschwitz reacenderam o interesse público. Novas gerações de alemães começaram a se perguntar o que seus pais e avós haviam feito durante a guerra. Nos anos seguintes, pesquisadores e jornalistas começaram a revelar nomes, documentos e arquivos que haviam sido ignorados ou deliberadamente ocultados. Os testemunhos de sobreviventes foram fundamentais. Pela primeira vez, começou-se a falar das atrocidades cometidas pelo soldado comum, não apenas pelos altos escalões. Em termos legais, muitos ex-membros das Waffen-SS conseguiram escapar da justiça. Mas em termos históricos, o julgamento foi mais lento, mais profundo e, em última instância, mais implacável. A historiografia moderna desmontou a ficção de que as Waffen-SS foram uma simples força militar. Hoje, sabe-se que foram parte integrante do aparato genocida nazista, tanto na linha de frente quanto na retaguarda. É interessante notar que esse critério, por exemplo, não se aplica ao exército tradicional alemão, a Wehrmacht, nem ao Heer, suas forças terrestres. À medida que os últimos sobreviventes envelheceram, a justiça judicial deu lugar à justiça da memória. Museus, memoriais, livros, filmes e arquivos digitais assumiram o papel de preservar os testemunhos. O crime foi coletivo e a memória também deve ser. Apesar das tentativas de branqueamento, dos silêncios familiares, das anistias políticas, o julgamento da história foi claro. As Waffen-SS não foram simplesmente uma força de combate.
Foram um instrumento ideológico de extermínio, composto por homens e mulheres que, em nome de uma utopia racial, participaram do maior crime do século XX. E embora muitos tenham escapado, e embora muitos tenham sido esquecidos, cada documento exumado, cada testemunho recuperado, cada nome lembrado, é uma forma de resistência. Contra o esquecimento, contra a mentira, contra o retorno do ódio disfarçado de bandeira. As rotas dos ratos, a fuga de oficiais e funcionários das SS após a queda do Reich. Em meados de 1945, a guerra havia terminado na Alemanha. Os bombardeios haviam cessado e Berlim era um cemitério de ruínas fumegantes. A bandeira soviética tremulava sobre o Reichstag e os aliados dividiam a Alemanha como um espólio político. Mas enquanto o mundo celebrava a paz, milhares de homens responsáveis pelos piores crimes do século XX tentavam desaparecer nas sombras. As SS, coração ideológico e operacional do regime nazista, não se renderam como uma instituição organizada. Dissolveram-se no ar e seus membros, muitos deles culpados de crimes contra a humanidade, misturaram-se entre os refugiados, assumiram novas identidades e iniciaram a fuga. Nos últimos meses da guerra, surgiu uma rede conhecida mais tarde como as Rotas dos Ratos, ou Ratlines. Essa estrutura clandestina permitiu que centenas ou talvez milhares de criminosos de guerra escapassem da Europa. As rotas principais passavam pela Itália, Espanha e Suíça, até alcançarem destinos mais distantes como Argentina, Brasil, Paraguai e Egito. Em muitos casos, os fugitivos contaram com a ajuda de simpatizantes dentro da Igreja Católica. Um dos nomes mais polêmicos é o do bispo austríaco Alois Rudal, que, de seu posto em Roma, forneceu documentação falsa e assistência logística a diversos ex-oficiais nazistas. Alegava motivos cristãos, ajudar aqueles que fugiam do comunismo. Mas os documentos revelam uma trama mais ampla, na qual ideologia, pragmatismo e encobrimento se entrelaçavam. Os passaportes falsos eram frequentemente expedidos pelo Comitê Internacional da Cruz Vermelha, que em muitos casos não tinha como verificar a verdadeira identidade dos solicitantes. Usavam nomes inventados com datas e locais de nascimento alterados. Uma vez com o novo documento, os nazistas fugitivos se aproximavam de consulados amistosos e solicitavam vistos alegando ser refugiados europeus sem lar. Um dos casos mais emblemáticos foi o do comandante da Gestapo, Klaus Barbie, apelidado de O Açougueiro de Lyon, que foi responsável direto pela tortura e assassinato de centenas de membros da resistência francesa. Capturado brevemente após a guerra, conseguiu escapar com ajuda americana pela Hotline até a Bolívia, onde viveu com o nome de Klaus Altmann, colaborando com ditaduras locais como assessor em técnicas de repressão, até sua captura em 1983. Outro dos grandes fugitivos foi Josef Mengele, o médico do campo de extermínio de Auschwitz, conhecido por seus experimentos atrozes em humanos, especialmente em crianças. Mengele fugiu inicialmente para a Áustria, depois para a Itália e de lá para a Argentina, onde viveu sem se esconder por mais de uma década. Passou também pelo Paraguai e Brasil, onde morreu afogado em 1979 após um acidente na praia. Nunca foi capturado nem julgado. Adolf Eichmann, o arquiteto da logística da solução final, também conseguiu fugir. Capturado inicialmente por tropas americanas sob o nome falso de Otto Eckmann, foi liberado por engano. Em 1950, chegou a Buenos Aires com um passaporte falso emitido em nome de Ricardo Clement. Lá viveu com sua família até que, em 1960, foi sequestrado pelo Mossad, o serviço secreto israelense, e levado clandestinamente a Jerusalém. Seu julgamento público tornou-se um dos eventos mais importantes do pós-guerra e terminou com sua execução em 1962. Muitos outros conseguiram desaparecer por completo. Alguns mudando seus rostos com cirurgia plástica e outros sendo protegidos por governos autoritários. Infiltraram-se em comunidades alemãs na América do Sul, trabalharam como técnicos, engenheiros ou médicos rurais. Alguns até alcançaram posições de poder político ou militar em seus novos países. Seu passado ficava oculto sob uma cortina de silêncio, cumplicidade e esquecimento. As rotas de fuga não foram improvisadas. Em cidades como Gênova e Roma, existiam verdadeiros escritórios de trânsito.
Lá eram falsificados certificados de nascimento, emitidas cartas de recomendação de parentes fictícios e tramitados passaportes da Cruz Vermelha. Os aliados, exaustos pelo conflito, não tinham meios para verificar cada identidade. Muitos escaparam a pé, outros de trem ou escondidos em navios de carga que partiam dos portos de Nápoles ou Barcelona. A inteligência soviética também sabia dessas fugas, mas naquele momento seu foco era consolidar o controle da Europa Oriental e por isso não insistiram na perseguição aos nazistas. Por sua vez, tanto britânicos quanto americanos usaram alguns ex-oficiais nazistas para seus próprios fins no novo conflito que se desenhava, a Guerra Fria. Foi o caso de Reinhard Göring, chefe da inteligência militar na Frente Oriental. Após render-se aos americanos, ofereceu seus conhecimentos sobre a URSS em troca de proteção. Sua rede, chamada Organização Göring, tornou-se um instrumento crucial da CIA na Europa e seria uma das bases da futura inteligência alemã ocidental. Essa estratégia pragmática se repetiu em outros níveis. Alguns criminosos de guerra foram recrutados como assessores em conflitos contra insurgências comunistas na América Latina e até como seguranças de figuras políticas ou empresários, como o infame Otto Skorzeny, que trabalhou por alguns anos como guarda-costas de Eva Peron até sua fuga para a Irlanda. Mas nem todos conseguiram escapar. Milhares de membros das SS foram detidos, interrogados e enviados a campos de prisioneiros. Muitos foram extraditados para países como Polônia, Tchecoslováquia ou Iugoslávia, onde enfrentaram julgamentos sumários. Outros esperaram em silêncio durante anos até que a justiça internacional os alcançasse, impulsionada por sobreviventes, jornalistas e caçadores de nazistas como Simon Wiesenthal, ele mesmo um sobrevivente do Holocausto, que dedicou sua vida a perseguir os criminosos que o mundo havia esquecido. Graças ao seu trabalho, mais de 1.100 nazistas foram localizados e levados à justiça. Sua mensagem era clara: o tempo não apaga a culpa nem anula a justiça. A fuga dos oficiais das SS não foi apenas uma fuga física, foi também uma fuga moral. Durante décadas esconderam-se sob novas identidades, tentaram reescrever sua história, negaram seu passado. Mas os documentos, os testemunhos e os sobreviventes falaram. E quando o fizeram, o mundo entendeu que o nazismo não terminou em 1945. Suas sombras continuaram caminhando por muito mais tempo.